O cenário é um reality show, precisamente o Big Brother Brasil, que aliás eu acho uma merda, mas o fenômeno é totalmente sociológico. A imagem do participante Henrique Castelli convulsionando enquanto outros o observam com uma inércia calculada é a tradução visual total e absoluta da desumanização funcional do homem. Ali, o outro deixou de ser um semelhante para se tornar apenas um obstáculo a ser removido. A indiferença demonstrada por aqueles que permaneceram imóveis não é uma ausência de sentimento, mas uma escolha deliberada pela objetificação. No momento em que o corpo do colega entra em colapso, o concorrente faz um cálculo rápido. Se eu sair, perco a chance do prêmio. Se ele morrer, é um a menos. Essa inércia é o sintoma de uma sociedade que internalizou a lógica da eficácia máxima, o que é doentio, na minha opinião. Vivemos sob o impacto e o império da performance, onde parar para socorrer alguém é visto como uma fraqueza ou uma perda de oportunidade. Olha só a que ponto chegamos. A convulsão do outro é lida não como uma emergência médica, mas como uma variável do jogo. O que torna o episódio ainda mais sinistro, mais bizarro, é o contexto. Eles estão sendo vigiados por milhões de pessoas em rede nacional e até internacionalmente. O fato de saberem que o mundo os observa e ainda assim escolherem a imobilidade revela que a nossa sociedade passou a aceitar o egoísmo como uma virtude estratégica. Houve, porém, um participante, um único, que deixou a sua posição a fim de socorrer o ator Henrique Castelli. Esse participante, que larga tudo para ajudar, é a exceção da exceção que confirma a regra da nossa barbárie. Ele representa um lampejo de humanidade que ainda reconhece o sagrado na vida do outro. Já os que ficam representam o homem-máquina da modernidade, indivíduos que para vencer precisam amputar a própria capacidade de compaixão. Quando transferimos essa cena para a realidade de um país como o Brasil, o diagnóstico é ainda mais sombrio e pessimista, gente. O que esperar de uma nação onde o sucesso é construído sobre a indiferença do sofrimento alheio? Eu mesmo respondo. Em primeiríssimo lugar, o quê? A normalização do horror. Se não nos movemos diante de uma convulsão a 2 metros de distância, não nos moveremos diante da miséria da esquina, da violência nas periferias, da corrupção generalizada ou do colapso das instituições. E, em segundo lugar, vislumbramos o contrato social em ruínas, uma sociedade que premia ou tolera a inércia diante da morte é uma sociedade onde o contrato social foi rasgado. Não há comunidade, apenas um conjunto de indivíduos em uma guerra de todos contra todos. Esse episódio do Big Brother desnuda um vício moral seríssimo. Nós vivemos tão famintos pelos prêmios, sejam eles um auxílio do governo, um cargo ou uma boquinha comissionada, ou R$1 milhão, sei lá quanto é o prêmio do Big Brother esse ano, que aceitamos observar o próximo debater-se no chão, desde que isso não nos custe a nossa posição na prova. Num país onde o egoísmo é transmitido como entretenimento e o povo brasileiro adora um barraco, uma tragédia, principalmente dos outros, a resultante é uma manada de espectadores passivos capazes de assistir à própria autodestruição com a mesma inércia de quem espera o fim de uma prova de resistência de um reality show. Se a vida humana tornou-se secundária em relação ao jogo, então o jogo está perdido para todos, inclusive para quem ganhar o prêmio final. E aí a gente entra no chamado efeito espectador. O efeito espectador, ou difusão de responsabilidade, como também é chamado, é um dos conceitos mais perturbadores da psicologia social e explica matematicamente o que vimos naquela prova do Big Brother. Quanto maior o número de pessoas presenciando uma emergência, menor a probabilidade de qualquer uma delas ajudar. E como é que essa mecânica funciona na mente de quem permanece inerte, traçando um paralelo com a nossa sociedade atual? Existem 3 barreiras psicológicas, na minha opinião, que impedem a ação e que ficam evidentes no episódio do reality.
Primeira delas, difusão da responsabilidade. Em um grupo, o indivíduo pensa, alguém vai fazer algo, ou a produção vai intervir. No Brasil mesmo, vemos isso todo santo dia na política e na sociedade. O governo vai resolver, a polícia vai chegar, Deus vai prover. Quando todos pensam assim, a responsabilidade é diluída até chegar a zero. E se não é responsabilidade de ninguém, é porque é de todo mundo. Como diz o ditado popular, cachorro que tem muito dono morre de fome. A segunda barreira psicológica, ignorância pluralista. O indivíduo olha para os outros competidores. Se ninguém se move, ele conclui que a situação talvez não seja tão grave ou que não é da conta dele. É quando a imobilidade do grupo valida a omissão individual. E a terceira barreira é o custo da ação ou o medo do prejuízo. No reality, o custo era a eliminação e a perda do prêmio. Na vida real, o custo é o quê? O custo é o tempo, o envolvimento jurídico ou o risco pessoal do indivíduo. A sociedade atual calcula a ajuda como um investimento de risco, fazendo-se a seguinte pergunta: o que eu perco se eu ajudar? Ou então, com uma pergunta ainda mais cretina, né? Será que se eu ajudar as pessoas vão me admirar mais? Eu vou ficar bem na fita? Olha, pessoal, quando uma sociedade internaliza o efeito espectador, ela se torna uma sociedade de sobrevivência e não de convivência. A indiferença diante de uma convulsão em rede nacional são faces da mesma moeda, já que se verifica perda de sentido de comunidade porque o país deixa de ser uma nação e passa a ser um cenário de prova de resistência. O que mais? A delegação do caráter, já que esperamos que a produção do programa, ou o Estado, a Justiça, a Polícia, a Igreja, resolva tudo. Só que quando esses órgãos e instituições falham ou são abusivos, ficamos inertes porque desaprendemos a agir por conta própria. E por último, verificamos o triunfo do psicopata funcional. E por que essa questão de psicopata funcional? Vejam bem, em um ambiente onde a empatia é punida com a perda de um prêmio, o sistema acaba selecionando e premiando aqueles que têm traços de psicopatia funcional, que são pessoas capazes de manter o foco no objetivo enquanto o mundo ao redor desaba. Se continuarmos a premiar a inércia e a punir quem sai da posição para lutar pelo que é certo ou pelo próximo, o resultado será um país tecnicamente funcional, mas humanamente morto. Um país onde as luzes estão acesas, as câmeras estão gravando, a imagem está sendo transmitida, mas não há ninguém em casa. Outra coisa, eu não tolero mais o tal do ativismo de sofá que a gente vê muito e que é basicamente a versão digital do efeito espectador. Se na prova do reality show a inércia era física, nas redes sociais ela é camuflada por um excesso de ruído, quase sempre de péssima qualidade e que raramente se traduz em transformação legítima. O termo técnico para isso é slacktivism, que é a combinação de slacker, preguiçoso, com activismo. É o ato de compartilhar uma hashtag, postar um quadrado preto ou comentar qualquer bobagem ou emoji em um vídeo real de uma convulsão, sentindo que com isso o dever moral teria sido cumprido. Quando alguém posta uma indignação, o cérebro recebe uma carga de satisfação, de dopamina, né? Por, digamos, estar do lado certo. Isso esgota a energia que em outros tempos seria usada para uma ação efetiva, como um protesto real ou uma mudança de hábito. A tragédia do outro então vira conteúdo. O participante convulsionando e correndo risco de morte gera engajamento. A indignação contra quem não ajudou gera mais engajamento ainda. No fim, ele fica em segundo plano e a dor alheia vira apenas o combustível para a engrenagem das plataformas. E se conectarmos isso ao cenário atual brasileiro, a qual conclusão chegaremos então? A de que o brasileiro médio está indignado com milhões de coisas, tais como perda de liberdade, autoritarismo institucional, por exemplo. No entanto, essa indignação morre em um só clique.
Ele vê o país convulsionando institucionalmente, mas não quer perder a sua posição de conforto. Ele comenta o absurdo, mas não sai da posição da sua vida privada para exigir mudanças reais, porque o risco, seja ele jurídico ou social, parece alto demais. País que substitui a ação pela mera sinalização de virtude é um país fácil de ser manobrado, é um país perdido. A cúpula do poder sabe que a indignação digital é volátil, ela queima rápido e logo é substituída pela próxima polêmica, antes que você absorva a anterior. Enquanto a indignação for apenas um texto em uma tela, os políticos e os homens da toga continuarão agindo, sem sobressaltos, cuspindo na cara da gente. A verdadeira mudança exige o desapego do sofá e a coragem daquele único participante do Big Brother que, ao ver a vida humana em risco, ignorou as regras do jogo e a conveniência do prêmio.